Oi pessoal, a gente vai tratar hoje de um problema clássico de programação dinâmica, que é o problema de conseguir obter um troco em moedas. Esse problema do troco em moedas ele consiste no seguinte: a gente tem uma determinada quantidade de dinheiro N, né, que a gente quer obter, que é o troco, né, que a gente tem que devolver esse dinheiro usando um determinado conjunto de moedas que a gente tem, para todos os efeitos, infinitos de cada tipo. Né? E a gente tem S tipos de moeda diferentes. Né? Então a gente tem uma moeda do tipo M1, M2 até MS. O que eu quero dizer com isso? Então vamos dar uma olhada. Então o que a gente quer ver qual que é a quantidade de conjunto de moeda que a gente pode fornecer como troco para um valor N. Então, por exemplo, a gente tem um conjunto de moedas, né, que é 1, 2 e 3, e a gente precisa de devolver um troco de 4. Então, o que a gente vai fazer? A gente quer criar um algoritmo que recebe, então, o valor total do troco, quais são os tipos de moeda que a gente tem que pode ser usados como troco, e ele retorna para a gente quantos trocos possíveis existem nessa moeda. Né? Então, o que a gente quer saber, por exemplo, que a gente pode retornar, né, isso, uma coisa que a gente consegue fazer mais ou menos de cabeça, né? 1 e 3 dá 4. Duas moedas de 2 dão 4. Uma moeda de 2 e duas moedas de 1 dão 4. E 4 moedas de 1 dão 4. Então a gente tem 4 tipos diferentes. Como é que a gente pensa isso em programação dinâmica? A gente tem que conseguir achar uma recorrência. Como é que a gente vai achar essa recorrência? Bom, a gente pode pensar no seguinte: que a gente quer calcular esse troco dado esse conjunto de moedas. Mas o que é isso? O que é essa conta? Na verdade, ele consiste em verificar se, por exemplo, se eu tirar um elemento, se eu selecionar, por exemplo, a moeda 1, se eu calcular agora para o troco menos uma moeda de 1, se eu consigo obter o valor, se eu consigo um troco completo. Quer dizer, se eu consigo chegar em 0. E também se eu consigo... Bom, e com isso eu consigo fazer todas as combinações com o primeiro tipo de moeda possível. Bom, além disso, eu tenho que pensar o seguinte: então não vamos considerar essa moeda que eu considerei inicialmente, vamos dizer, no caso A1, e vamos usar o resto do conjunto, que é A2 e A3, para poder calcular o nosso troco. Então, quer dizer, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma árvore onde a gente vai calcular. Bom, selecionando então a moeda 1, que é o que está toda à esquerda aqui, a gente vê o seguinte, que a gente está calculando, usando a primeira moeda, que é 1 centavo, a gente está calculando, então, para 3, para 2, para 1 e 0. Quando chega nessa condição, a gente viu, para o troco 0, a gente já conseguiu chegar no valor correto. Não precisa de fazer mais nada. E para cada etapa dessa, a gente divide em 2 pedaços. Quer dizer, é o cálculo de 3, considerando as 3 moedas, quer dizer, gastei 1 centavo, mas agora eu vou ver as combinações possíveis usando as 3 moedas com um troco de 3. E por outro lado, eu também vou verificar se eu consigo, a partir dos 4 centavos que eu tenho que devolver, se eu consigo alguma combinação usando 2 e 3.
Então, com isso, a gente consegue achar a fórmula de recorrência para o nosso programa. E a gente só tem que pensar nos casos base. O que são os casos base? Por exemplo, se o valor, né, que a gente tem que dar de troco, né, quer dizer, o valor de n for zero, então só existe uma solução, que é o conjunto vazio, quer dizer, não vou devolver, não vou entregar nenhuma moeda. Se eu cheguei numa situação onde eu vou calcular um valor para n, né, para o troco negativo, então não é uma solução válida. Né? Por exemplo, no caso aqui, por exemplo, se eu fosse fazer o cálculo do troco de 2 e eu subtraísse 3 centavos. Né? Então eu sei que essa solução é inválida, eu não preciso de fazer mais. Então, nesse caso, eu tenho 0 soluções, eu posso parar a pesquisa e continuar no outro ramo. E no caso onde o troco é maior do que 0, mas a gente tem o conjunto de moedas vazio, então a gente não consegue dar troco, a gente vai responder de uma vez que a solução é nenhuma, né, que não tem solução nenhuma, porque na verdade eu não consigo dar troco, né, de, por exemplo, 4 centavos se eu não tivesse nenhuma moeda. Né? Então eu tenho 3 casos básicos que eu posso executar. E a partir então dessa estrutura eu consigo fazer o meu programa em Java. Vamos fazer a nossa classe, então. Vamos usar o mesmo exemplo, onde a gente vai guardar o nosso conjunto de moedas numa array. E para inicializar, a gente vai chamar o arrays list, onde a gente pode passar 1, 2 e 3 aqui dentro. Colocar as dependências. Vamos criar a nossa função de cálculo como static, para a gente não ter que instanciar. A gente passa então, do mesmo jeito que a gente mostrou na transparência, a gente passa as moedas e passa qual que é o valor de troco. O que a gente quer escrever é algo que faça esse tipo de conta aqui. É isso que a gente tem que implementar aqui dentro. E aqui, a única coisa que a gente tem que fazer é chamar o calculate com o valor de n e com as moedas. Vamos imprimir o valor, né, que a gente achou. Ok, nossa main está pronta. Agora a gente tem que preparar a nossa função de recorrência. Ela não é muito complicada, não. A gente tem que lembrar de quais são os nossos casos base. Quais são eles? São esses aqui. Então, vamos começar
verificando esses casos base. Então, testamos os dois primeiros ali. E se for 0, quer dizer que a gente achou a nossa solução. Bom, então resolvemos casos base. Agora o que a gente tem que fazer é fazer a parte interativa. Então, primeira coisa, vou pegar uma moeda do conjunto de moedas que eu tenho. Vou pegar a primeira que tem disponível. E aí, o que eu vou fazer? Vou calcular a primeira parte, né, que é essa parte aqui, que é essa parte aqui. Então eu subtraio o N do valor das moedas e passo todas as moedas. Ok? O que mais? Agora eu preciso de fazer essa parte, que é com o conjunto novo, que é o conjunto sem essa moeda que eu selecionei aqui. Para que eu não mexa com com o valor dessa lista, o que eu vou fazer? Eu vou criar um outro moedas. E vou remover a moeda selecionada desse. E agora eu posso calcular o segundo pedaço. E o valor que eu tenho que voltar é a soma das duas contas. Ok? Então aqui as quatro maneiras. A gente pode alterar esse programa nosso para que ele retorne qual é a solução. Para isso, a gente tem que passar algumas coisas a mais, que é qual é a solução atual e qual que é o conjunto de todas as soluções que a gente já achou até o momento. Com isso a gente consegue imprimir, por exemplo, a gente consegue pegar aqui, varrer o conjunto, depois dele ter executado, a gente varre o conjunto de soluções e imprime cada uma delas. Bom, o que eu preciso de fazer? O conjunto de soluções, ele vai ser então um array
né, na verdade, uma lista do array com todas a combinação de moedas que a gente achar. E essa combinação, temporariamente, ela fica guardada em sol. Bom, para isso, então, já que a gente fez aquilo, a gente tem que alterar, então, a nossa assinatura para que ela receber, então, a solução e o conjunto de soluções. Se eu achei uma solução, que nesse caso, agora, além de eu retornar 1, eu tenho que guardar, então, em conjunto de soluções, eu tenho que guardar a solução que está corrente. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar um truque, né? Como é um stack, né? Eu posso fazer a solução do array. Se eu fizer isso aqui, ela vai me voltar um array de objeto. Como eu quero um array de integer, eu chamo new integer, só que aqui eu tenho que passar qual que é o tamanho do array. E com isso que eu estou conseguindo converter, então, aquela pilha em um array de integer, com o tamanho correspondente ao tanto de elementos que ele tiver. Beleza. Então agora aqui eu já consigo retornar as minhas soluções. O que mais que eu tenho que fazer? Bom, eu retirei uma moeda. Essa moeda, para todos os efeitos, ela agora faz parte da minha solução. Calculei com ela. Significa que agora eu tenho que passar aqui solução. Também tem que passar o conjunto de soluções aqui. Então já vou copiar isso, porque no outro eu também vou ter que passar a mesma coisa. E aqui eu fiz então a conta usando essa moeda. Se depois de eu ter executado o calculate, essa moeda não foi uma solução, ou ela foi uma solução, ou então agora eu vou fazer uma nova conta sem considerar essa moeda. Então eu retiro ela do conjunto de soluções. Ok? E aí faço a conta normalmente. Bom, eu esqueci de chamar o stacks, né, de colocar a dependência aqui. Agora eu posso executar. E eu consegui então as minhas soluções.